Boa tarde, boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma semana começando. Deixa eu me ajeitar aqui. E estamos aqui para mais uma série de lives aí, a primeira da semana, na nossa Mimulus Digital. Não é isso mesmo? Pronto, agora acho que eu fiquei satisfeito com a posição aqui, ó. Vamos lá, começando agora então. E o Elbert, tudo beleza com você? Pessoal, hoje está demorando a entrar, ué. Vamos lá, vamos em frente. Hoje temos um maravilhoso, excelente dançarino de forró, além de profundo conhecedor do universo do forró, da essência do forró, das origens do forró. Temos J. Júnior, conhecido aí de longa data, por quem eu tenho grande admiração pelo trabalho que ele faz, trabalho artístico e trabalho também de pesquisa aí no universo do forró, né? Enquanto ele não chega, queria contar um pouquinho de algumas novidades aí para vocês da Mimulus Digital. Ei, Cris, tudo beleza com você? Ó, o J. Júnior chegando aí, ó. J. Júnior acabou de chegar. Então, eu vou chamar ele de uma vez, né? Aí, ó, vou chamar ele de uma vez. E aí, eu falo dessas novidades aí da Mimulus Digital para vocês. J. Júnior chegando aí conosco. Boa tarde, rapaz, tudo beleza? Boa tarde, João Maria. E aí, tudo bem? Beleza? Tudo tranquilo. Tem já alguns anos que a gente não se vê, não é não? A É gente, verdade. a gente andou se encontrando aí muitas vezes nos congressos lá de São Paulo, Sampa Dança, outros eventos mais, né? Navio, cruzeiro. Navio, exatamente. Trocamos muitas informações, É aprendi muito com verdade. você no navio, não foi? Imagina. É Tivemos verdade. uma aula É maravilhosa de verdade. forró com É verdade. você no navio, aprendi muito ali. E normalmente eu começo com os meus convidados aqui Ah, apresentando-os para o nosso público, né? Esse horário Aham. de 18 horas, o pessoal vai chegando devagarzinho, então Aham. aos pouquinhos vai enchendo aqui. Mas eu começo então apresentando os meus convidados para o público, sob o meu olhar, e depois então eu passo a bola para você se apresentar melhor aí para os nossos convidados. O J. Júnior é o seguinte, a primeira vez que eu conheci, que eu me lembro, nunca mais esqueci, eu acho que foi num samba dança, se não me engano, numa apresentação, não sei se foi no Clube Holmes, acho que foi no Clube Holmes, né? E ele estava Uhum. fazendo uma apresentação sensacional de forró. Né? Eu estava sentado na plateia nesse dia, eu não apresentava, nesse dia eu estava sentado na plateia assistindo. Né? Adoro quando acontece isso, né? Eu posso Eu sentar ali também. relaxado, Eu também. assistir, não sou júri, não sou. Né? Estou ali sentado assistindo. Aí de repente aparece um cara com um figurino. Na hora que eu bati o olho no figurino dele, eu falei, nossa, mas que coisa sensacional. Né? Que era um figurino assim caracterizado como aquele. Depois você vai definir o que que você estava caracterizado ali, tipo corrente de ouro, né? Aquela roupa bem estampadona, assim. E o que eu achei, assim, aí primeiro já bati o olho no figurino e falei, nossa, que coisa sensacional, o figurino dele é maravilhoso. Aí o cara entrou dançando um forró, né, com uma genuidade, com uma autenticidade, que eu já fiquei também de queixo caído, né? E aí, durante a coreografia de forró, o que eu achei maravilhoso também, que é raro da gente ver, né, em apresentações de coreografia, principalmente no universo aí das danças de salão, é como ele, J. Júnior, interpretava o personagem ali. Porque normalmente quando o sujeito vai, né, na maioria das vezes, infelizmente, ele resolve querer fazer um teatrinho, interpretar um personagemzinho no meio da coreografia, sem ter uma preparação de ator ou sem necessidade, às vezes. E o J. Júnior, ele encarna aquele personagem, que depois ele vai falar pra gente. Ele encarnou aquele personagem, que eu achei aquilo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Na hora que terminou a apresentação, eu já fui lá correndo, né, para conhecê-lo, para saber quem era e tal. E depois disso, é o que a gente disse, a gente já se encontrou em diversos outros eventos, Congresso da Cultura Latina, Semana da Cultura Latina, Verdade. no navio e outros eventos mais.
E nessa vez o navio eu também aproveitei muito o que ele nos ensinou sobre as origens do forró, sobre as pesquisas dele com o forró. Depois cheguei a te trazer aqui em Belo Horizonte, não cheguei a te trazer aqui em Belo Horizonte? Sim, para o curso de tive qualificação. esse prazer de estar aí com vocês. Exatamente, esteve aqui no nosso curso de qualificação, curso de qualificação em ensino, produção e criação em danças de salão, e ele esteve falando sobre a história do forró, sobre as origens do forró, ensinando um pouco do forró para as pessoas. Então, quando eu pensei em mais alguém aí do forró para estar aqui conosco, claro que já estava na minha listinha aí há muito tempo, entre as muitas lives, então logo lembrei do J. Júnior. J. Júnior está em São Paulo? Você está em São Paulo? Estou em São Paulo Beleza. desde o início da pandemia. Não seria um ano tão em casa como sempre, mas acabou sendo e ok, tudo bem. Beleza. Aproveitar a parte boa disso, né? Que é o que a gente vai falar também daqui a pouco. Mas vamos lá, ó. Em primeiro lugar, então, agradecer muito pela presença, por você ter prontamente aceitado o convite, a gente está aqui junto. E queria que agora você se apresentasse aí para as pessoas, falasse um pouquinho dessa sua trajetória aí no meio das danças de salão, no forró mais especificamente também, né? O seu trabalho. Aliás, né? Esse topetão aí do J. Júnior, eu já olhei, já fiquei com inveja. Lá eu olhei e falei, nossa, que vontade de ter um topete assim também. Vamos lá, é com você, J. Júnior. Valeu. Ô Gilmar, primeiramente quero agradecer o convite. Você sabe desde o início, desde aquela primeira vez que você veio falar comigo lá no Clube Homes, foi lá que aconteceu essa apresentação que a gente se conheceu a primeira vez que você veio falar comigo. E eu lembro que eu estava, acho que no camarim, já trocando de roupa, tirando figurino, e você veio falar comigo. Aquele foi um momento muito especial para mim, porque você sempre foi uma referência para mim, é até hoje, em todos os sentidos, como profissional, como produtor, como um pensante da dança, né? Como uma pessoa que a gente usa como referência, literalmente falando, para ter um norte do que a gente pode entender, o que a gente pode, no bom sentido, se escorar para falar, acho que eu vou beber dessa fonte aqui para ver se eu encontro o meu caminho na dança. Então aquele dia foi um dia muito especial para mim, porque eu não vou esquecer, tudo que você falou está guardado na minha memória, que eu fiquei muito feliz e aquilo só confirmou um pouco para mim do que eu tinha que ter certeza do meu trabalho, que eu tinha que acreditar nas coisas que eu imaginava poder fazer caminhando na dança, porque para ter um feedback seu, ali já me motivou para uma gordura de muitos e muitos anos aí na dança. Legal, que legal. Deixa eu só te interromper um pouquinho, que outro dia, numa das outras lives, eu não sei por que um assunto surgiu em relação a isso, acabou que passou, eu não contei. Na hora que você falou aí, né, que eu te procurei no camarim e tal, eu lembrei desse caso que acabou que eu não contei. Tem uma vez que a gente estava apresentando em Sevilha, na Espanha, e foi um momento muito marcante assim na minha carreira, porque na hora que a gente terminou a apresentação, era um trecho do espetáculo de Carne e Sonho, que é um espetáculo todo baseado no tango, né? E aí, aqui tem, ela sempre aparece, ela sempre faz tudo bem? Essa é a Nina, aquele ali é o J. Oi, Nina. Júnior. Ela sempre aparece assim de vez em quando nas lives, né? Faz uma aparição tipo Alfred Hitchcock, que aparece nos filmes assim. Sei. Dá uma olhadinha aqui, essa é a Nina, minha filha de 8 anos. O Prazer, Ben de 2 tá ali de fora. Muito, que maravilha, hein? Muito bem. Então, aí na hora que eu tava saindo do teatro, tava me esperando ali, você falou de encontrar no camarim, eu lembrei disso. Horácio Ferrer. Horácio Ferrer, para quem não sabe, foi parceiro de Astor Piazzolla, né? Um grande poeta e, enfim, compôs todas as letras das músicas, né, de Piazzolla, que tem letras, né? Sim. E, enfim, compôs uma ópera junto com Piazzolla, um cara de uma cultura incrível. Ele e a sua esposa, que é uma artista plástica maravilhosa também, eles estavam me esperando para me dar um abraço ali na saída do teatro, para me dar os parabéns, e grande parte da trilha que a gente tinha dançado tinha sido Astor Piazzolla. Então, assim, a responsabilidade que eu tinha ali, eu estava nervoso de apresentar, estava dançando Piazzolla para Horácio Ferrer, parceiro de Piazzolla,
né? E aí ele vem me dar um abraço, assim, me dando os parabéns, me agradecendo por aquele momento que ele passou ali no teatro, assistindo Piazzolla, sendo dançado tão bem como ele viu e tal. Foi um momento muito marcante. Depois, enfim, a gente teve várias outras oportunidades juntos. Ele chegou, eu tenho lá aqueles vários quadros que tem ali na Mimulus, eu tenho um desenho que a esposa dele fez pra gente, tem um quadro de tango com a dedicatória dele, enfim. Na hora que você falou aí de encontrar no camarim, depois da apresentação, eu lembrei disso, eu lembrei que eu não tinha contado isso numa outra live. Então, um pouquinho fora de contexto, mas eu tinha que deixar Imagina, que aqui. isso. É sempre bom falar, dar esses testemunhos, né, de experiências que a gente vive, porque isso é muito marcante e isso motiva, né? E a gente motivado, a gente influencia positivamente as outras pessoas, né? Com certeza. Mas vai lá, eu te interrompi. Imagina. Segue em frente. Então, eu trabalho, esse ano eu fiz 19 anos de dança de salão, né? No geral. Eu sou formado em educação física. E durante esse meu processo de desenvolvimento na dança, tudo que você falou no começo, passa um filme, né? Porque eu não estudei teatro para ser ator, mas eu estudei teatro para dança. Legal. Eu fiz aula de circo, eu me envolvi com muitas coisas que eu sei que ia me ajudar para o que eu queria, trabalhando no palco com a dança. Porque a dança, ela, por mais que para muitas pessoas e para nós ainda é um mundo que pode ser muito maior, ele ainda não é tão grande em termos de população, até mundial falando, até a dança 2, né? Ao mesmo tempo, ele é um mundo muito vasto no nosso produto, porque a dança 2, ou a dança em si, você tem vários... Pra gente, a gente tem várias ferramentas de como oferecer a dança para as pessoas. Você tem o palco, você tem a sala de aula, você tem o entretenimento que não é palco, que é uma coisa, às vezes, que é uma diversão que você interage com as pessoas. O palco, ele, muitas vezes, você não interage, você só mostra, né? Sim. Ele é uma coisa um pouco indireta, né? Sim. Então, assim, a gente tem várias ferramentas através da dança que a gente pode usar. Então, esses estudos que eu tive, essas oportunidades que eu tive de estudar, me alimentou muito para o palco. Lógico que me ajuda no dia a dia, no sentido geral, mas acredito que para o palco foi muito positivo, até hoje porque se eu falar para você que o ano passado eu fui fazer um trabalho em Rondônia, né, na cidade de Cacoal, um evento bem grande que tem lá, eu e a Ingrid, minha parceira, nós estávamos juntos com Carlinhos Jesus e Ana Botafogo nesse evento. Legal. Foi um evento, é um evento que já acontece há muito tempo. E aí eles chamaram a gente e tal, e a gente foi. E eu levei essa coreografia. E quando eu levei essa coreografia... Essa coreografia, eu digo que ela é meu ás na manga. Tipo assim, não tem como. Desde que eu danço, chega uma hora que eu falo, eu tenho que dançar ela. Não tem como. Eu tenho que dançá-la. E assim, no final do espetáculo, o contratante veio, chegou para nós e falou assim, olha, foi a cereja do bolo. Porque o pessoal se divertiu muito, foi muito bom. E tipo, era um teatro, então a gente planejou, fez algumas coisas diferentes. A gente pôde usar o teatro como cenário. A gente não usou só o palco. Então, tipo, a Ingrid vinha do meio do público, eu que saía da coxia. Então, assim, a gente criou todo um cenário muito maior, uma atmosfera muito maior para usar a coreografia. Então, assim, foi muito prazeroso. Tem quantos anos esse trabalho, essa coreografia? Essa coreografia, ela é de 2007. 2007, aí, ó, 13 anos. 13 anos. Quando eu dou as minhas aulas de composição coreográfica, de criação coreográfica, inclusive nesse último sábado estava dando uma aula para o pessoal das PEDs, que até tem muita gente aí nos assistindo, lá de Pernambuco, Associação dos Profissionais da Dança de Pernambuco, de dança de salão, né? Eu falo muito sobre isso, esse lado da dança de salão como entretenimento e o lado da dança de salão como arte. E uma das formas que eu acho legais da gente diferenciar, não que um seja melhor, pior do que o outro, não, são duas formas diferentes da gente trabalhar com a dança de salão e todas elas são maravilhosas e têm
os seus benefícios, né? Mas uma das maneiras que eu acho que é legal da gente diferenciar o que é um trabalho artístico e o que é um trabalho, né, ligado ao entretenimento, uma das formas, né, ainda que as duas se misturem, e se a gente for discutir o que é arte, a gente vai ficar aqui mais eu não sei quantos dias, não vamos chegar A subjetividade é grande, né? Mas eu acho que uma das grandes diferenças é isso. Uma obra artística, ela perdura, né? Você faz uma coreografia e tá aí, ó, 13 anos depois ela tá aí, tá atual, né? Tá aí, e as pessoas estão querendo ver e você tá aí apresentando, né? Isso mesmo. E o entretenimento, ele é mais efêmero, né? Isso, ele é mais, perfeito. ok, passou ali, cumpriu o seu papel, divertiu as pessoas e tal. No dia seguinte, às vezes as pessoas não estão nem lembrando. Ok, mas tem o seu lado, né? Tem a sua importância. O entretenimento ele é aquela coqueluche do momento, né? Sim, sim. É aquela transpiração que acontece ali, às vezes todo mundo dançando, ou você mesmo contribuindo com as pessoas diretamente com a dança e fazendo elas dançarem. O palco, ele traz uma outra... ele é um outro pilar da dança, né? Mas as coreografias, né, os trabalhos, as obras de arte assim, de sucesso são essas, são as que permanecem, Sim, né? é verdade. Que continuam atuais. Então, parabéns, eu não sabia que essa coreografia continuava assim. Olha, eu também não sabia que ela ia... Viva! Que ia acontecer. Uma vez eu escutei de um profissional que me deixou muito feliz, que ele falou assim, você tem trabalhos que são atemporais, você vai poder usar para o resto da sua vida. Eles não têm prazo de validade, eles não vão ficar obsoletos. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que eu tenho trabalhos que você sabe muito bem o que é isso, que dentro do nosso trabalho no palco, às vezes a gente cria uma necessidade que é quase esportivo, que é a performance. Que é como se você tem que mostrar assim, qual é o seu nível físico e técnico do que você pode oferecer. Que é o virtuosismo, né? Isso. Só que você sente que esse tem prazo de validade. Uma hora ele já não chama mais atenção. Você precisa dar outro sabor, você precisa trazer outro sabor. E outro trabalho não. Parece até um... É a questão da arte, da interpretação até do ator. Que parece que você resgata aquele personagem que está guardado dentro de você, que quando você volta a fazer, você vai lembrando mais ou menos quem ele é, como é que ele era, né? E aí você começa a ter a lembrança dentro de você daquilo que você fez há anos. Aí você fala, não, eu sei como é. Eu me lembro isso que você falou, assim, né, que eu falei do virtuosismo, é também assim, né? Também, claro, tem as suas qualidades e tudo mais, mas eu penso muito também isso, assim, é uma coreografia que, por exemplo, é baseada em acrobacias super legais, sensacionais. Beleza, ela pode ser sensacional. Mas, dali a pouco, essas acrobacias que eram tão inovadoras assim, já vai ter muita gente fazendo, com certeza. Vão aparecer outras que já são mais legais. Então, aquela coreografia ela já não né, tem o seu lugar mais. Né? É um pouco essa também a diferença. Assim, né? O artístico, não. Ele não está baseado numa pegada, numa acrobacia sensacional. Não, é todo um universo que vai muito além disso. E por isso permanece vivo, né? Sim, que isso pode mesmo, ter também, nada contra as pegadas, não, nada imagina. contra eles, pode ter também, mas não pode estar baseado nisto, né? Ela não, agora você começou, pode falar. Não, ela não pode ser a raiz do seu produto, o do principal. Que você quer. Ela acrescenta, né? Ela soma, né? E por falar nisso, já que né, a gente está falando dessa coisa da acrobacia e tal, o forró, né, ao longo dos anos, ele foi sendo influenciado, né, por diversas outras danças, né? Inclusive muitas vertentes do forró aí foram ganhando possibilidades super acrobáticas e tudo mais, né? E eu sei que você tem um trabalho que enfim, você estudou muito as origens, a essência do forró e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente isso como que você vê isso, essas transformações do forró ao longo dos anos, né? Por mais que se transforme, né? Que é o que eu vejo no trabalho que você faz, por mais que se transforme, se atualize,
tem essa essência, né? Sim. Preserva essa autenticidade. Conta um pouquinho pra gente dessa questão né, das origens da essência do forró. Eu digo que é assim, né? Quando você fala isso, para mim é muito claro. Eu já comentei sobre isso até em lives nessa pandemia, né? Que é assim, a evolução ela é uma coisa permanente. Ela é vigente na nossa vida. Todos os dias, Sim. você acorda, você está em ponto de evolução, né? Você dorme, quando você acorda, você pode estar em ponto de evolução porque começou tudo de novo. Então, assim, e a evolução é assim. Ela continua, ela é um motor, né? Só que ao mesmo tempo que a gente fala que a gente trabalha num meio que você tem que estar sempre buscando essa evolução, trazendo sensações, pensamentos, visões novas para as pessoas. As pessoas também esperam não olhar e não sentir que não vê mais algo que há características permanentes daquilo que você oferece, como raiz, né? Como cultura, vamos dizer assim. Então, assim, o forró é uma cultura muito forte, ele é nossa cultura, né? Ele é raiz do nosso país. Por mais que ele tenha a sua identidade, o seu nascimento no Nordeste, todos os estados do Brasil carregam um pouco da essência dessa raiz, né? Ou de familiar, ou de jeito de viver, ou alguma coisa a gente carrega. Então, em todo o trabalho que eu faço e que eu procuro pesquisar e ver, é tomar esse cuidado que é assim, o forró, ele é um sinônimo de, ao mesmo tempo, de alegria, de diversão, de ser aquela coisa mais expansiva, alegre. O forró também conta um pouco da coisa às vezes, do nordestino, o sofrimento, o saudosismo, a minha terra. Então, fazer esse mix precisa ter uma sensibilidade muito grande para você não cair só para um lado ou só para o outro. Quando eu vou para o palco, eu me preocupo um pouco menos quando eu quero apresentar um trabalho artístico, porque eu vou somar outras coisas. A dança vai ter mais a característica. O produto final pode ter essências diferentes. Um dos meus últimos trabalhos, que eu tinha guardado na manga há anos e anos, mas não tinha tido a oportunidade de botar em prática, é uma das minhas últimas coreografias que chama Forrós, porque é baseado no Mágico de Oz. Ah, então, legal. Eu sou o Espantalho e a Índia Dorothy. E ela me encontra, e a gente vai dançar tudo, mas ela me encontra no milharal. E ela tem que me tirar lá da cruz que eu tô amarrado, tudo. Então, assim, não tem nada a ver com forró. Mas aí você tem que criar um contexto para usar o forró naquela história que você quer usar. Então, assim, quando é artístico, você pode... A licença poética, né? Sim, claro. Você pode brincar com isso. Quando você vai falar assim, uma apresentação de forró, eu sinto mais uma obrigação de falar, eu preciso trazer para as pessoas um pouco o mundo forró. A cultura forró, a energia. Por exemplo, eu digo que o forró é muito igual ao circo. O circo, desde que ele existe, ele evolui. Mas tem coisas no circo que não pode abandonar nunca. Porque senão deixa de ser circo. Exatamente. E o forró é assim. Eu também sinto que o samba é assim também. O samba de gafieira é assim. Ele evolui. Pelo amor de Deus, você vai por exemplo, no evento Gafieira Brasil. Cara, o nível de competitividade, de dança, físico, que a gente falou, é absurdo. A técnica da galera. Mas você precisa ver a essência do samba ali, né? Sim. E o forró tem essa coisa também, essa coisa da brincadeira, de um corpo que parece que, se eu pudesse, eu queria que as pessoas entendessem que a gente, o lado da festa da vida, né? O lado de que hoje eu tô de folga, eu posso dizer assim. E aí eu vou curtir o meu dia do jeito que eu quiser. Eu penso um pouco que o corpo da dança forró é como se fosse um pensamento de tipo, hoje eu estou de folga. Então hoje é meu dia de liberdade total. Legal. Essa metáfora assim é muito legal. Isso que você falou assim do forró, né? Apesar de ter as origens nordestinas, ele ter se espalhado para o Brasil, né? Isso vem muito da imigração, né? Dos nordestinos. Sim, com certeza.
muitos imigrantes que chegaram do Nordeste, em São Paulo, principalmente. São Paulo tem uma força muito grande em relação ao Muito. forró, à cultura nordestina, por isso, né? Os imigrantes que vieram para São Sim. Paulo em busca de trabalho, né? E aí, inclusive, nos finais de semana, iam para as praças para tocar, para dançar, né? Isso Acontecia mesmo. muito ao ar livre e tudo mais. Mas então, assim, essa imigração nordestina, buscando trabalho no Sudeste, no Sul do país e em outras regiões, teve uma importância muito grande para espalhar não somente o forró, mas a cultura nordestina como um todo, né, pelo Perfeito. país. Perfeito. Aliás, Eu antes que eu sou. me esqueça, por isso mesmo que eu convidei, inclusive, um nordestino lá de Recife, Cláudio Sobral, que é lá da ASPEDS, da Oh, Associação Pernambucana de Dança, que vai dar uma aula, vai ministrar uma aula aberta aqui para os alunos da que Mimos legal. Digital. Então fica o convite, quem quiser fazer, nessa Que legal. quarta-feira, 8h10 da noite, quarta-feira, 8h10 da noite. Quem quiser participar, entra aí no nosso Instagram, manda uma mensagem falando que você quer o link, que vai ser uma aula aberta para todo mundo. Vai trabalhar baião conosco, Que quarta-feira, legal. 8h10. Aí, ó, Vamos lá, te oportunidade. interrompi, pode seguir. Não, imagina, eu só queria completar que eu sou um produto dessa migração. Meus pais são nordestinos, o meu pai já faleceu, mas meu pai é nordestino, minha mãe é nordestina, mas eu nasci em São Paulo. Então eu sou Aham, paulista. Eu cresci aqui em São Paulo, eu sou, no sentido, no bom sentido da palavra, eu sou dessa selva de pedra, mas eu tenho total, assim, vivência e natureza de conviver no ambiente nordestino, nos hábitos, no comer, no jeito de, legal. de, de curtir. Ao mesmo tempo, vivi o paradoxo de crescer na cidade de São Paulo e também viver como o paulista vive. Então, foi esse mix, né? Essa sensação eu vou dizer, esse choque positivo de culturas, né? E aqui em São Aham, Paulo que é muito forte mesmo, né? sim, com Ah, certeza. sim. E aí você começou com as danças de salão em geral ou você começou diretamente no forró? E teve influência das origens familiares aí? Então, foi assim, eu comecei num centro de dança Jaime Arocha, aqui em São Aham, Paulo, na Casa Verde, que é sim. na Zona Norte, que os donos era o Ivan Ribeiro, que produz o Copa Forró, né, Copa Sim. Brasil de Forró, e os que são donos até hoje, Roberto Mota e a Lili Lima, que são os meus professores, os principais professores de dança de salão. Eu comecei com a dança de salão, porque já era Aham, uma cultura do Centro de Dança Jaime Arocha ser uma coisa muito abrangente no sentido, você entra e você tecnicamente aprende a dançar tudo. Mas eu aham. digo para todo mundo que dentre todos esses ritmos, foi o forró que me escolheu. Eu não cheguei e falei, eu quero estudar forró. Quando eu percebi, eu me vi envolvido. Logicamente que eu fui muito influenciado pelo Ivan, porque ele era o professor de forró e ele tinha um trabalho muito forte, muito direcionado, mas a gente não foi. Ninguém colocou pra gente, você vai fazer isso. Eu deixei naturalmente acontecer. Quando eu vi, eu me vi envolvido. Em questão Aham. familiar, não. Eu acho que depois que eu estive envolvido com o forró, que eu comecei a estudar música, ir a fundo, eu comecei a ter lembranças que aí eu vi que eu já conhecia aquelas músicas no meu subconsciente por dentro de Legal. casa, ouvir, mas não influenciado diretamente. Ao mesmo tempo, a minha família sempre foi muito festeira e tocava forró o dia inteiro na festa. Só que não era nada, na época eu não dançava, mas não era nada que eu me envolvia, que eu já queria me envolver. Isso fazia Sim. parte da minha vida, estava inserido e ok. E Sim. depois, com muito tempo já dançando, eu olhei e falei, não que faz todo sentido, mas faz sentido. Sim. Naturalmente, eu me deixei levar e ok. E aí, Sim. aí acaba se tornando É, fácil. É muito legal, né? Como que essas influências familiares, o que a gente escuta na infância, né? Tem uma Sim, força grande na nossa formação, né? Por isso a importância, né? Da gente dar, sim, dar sempre os exemplos, informar as nossas crianças e tudo mais. Porque eu também tenho na memória, até hoje, assim, eu no carro dos meus pais, escutando fita cassete, né? Em casa, escutando ali vinil, fita cassete e tal, de músicas que décadas depois, né, eu fui me ver dançando,
colocando para os alunos e tudo mais, e lembrando, falando do meu pai, falando, esse cantor é esse, assim, assim, lembrar do meu pai cantando, meu pai adorava muito cantar, enfim, bolerões e outras músicas mais de diversos gêneros, né? Música popular brasileira, que depois fala assim, nossa, que naquele momento eu escutava, assim, despertava a minha atenção, gostava e tudo mais, mas quando, de repente, eu estava trabalhando com isso, e aí eu fazia essa associação com aqueles momentos, né? Isso é muito legal, assim, esse resgate também, né? Sim, eu acho que é impressionante você falar isso, me vem altas lembranças. Eu sou filho caçula de 3 irmãos e eu também fui influenciado musicalmente pelos meus irmãos. E um ritmo que eu gosto muito até hoje, que eu dei aula, tive o prazer, a oportunidade de estudar e dar aula e ter muito prazer, foi bolero. E eu me identifiquei muito com as músicas que a minha mãe ouvia e que a minha irmã gostava de ouvir João Bosco, gosta de ouvir. E aí eu me peguei um dia tocando papel machê para os meus alunos. E aí veio aquela nostalgia de casa ouvindo a minha irmã, vendo a minha irmã ouvir essas músicas. Então, assim, Sim. vai estar tudo interligado. É demais, é demais. E me conta aqui, nesse momento da pandemia, ou antes também, né? Você já estava dando aulas virtuais. Como é que você vê esse ensino do forró, né, virtualmente, online? Né? Como é que você... Eu sei que você tem dado aulas virtualmente também, então me conta como que você vê isso, né, em termos de benefícios para o aluno, de vantagens, de desvantagens e tudo mais. Gilmar, eu acho que independente da pandemia, isso ia acontecer. Eu só acho que a pandemia potencializou. Ela deixou isso acontecer, crescer mais rapidamente. Ia acontecer. É inevitável. Sim. A gente está entrando, o mundo está indo por esse caminho digital. É inevitável. Não é à toa que hoje o mundo se comunica assim. Hoje a gente pode estar em qualquer lugar do mundo digitalmente falando. Então eu acho que essa questão do online, ela é totalmente positiva. Totalmente. É uma ferramenta que veio para ficar. Não vai substituir, mas ela vai literalmente... Ela está inserida e ela não vai deixar mais de existir no nosso meio, né? Falando de contribuição com a dança. Antes da pandemia, eu tinha algumas poucas relações online, eram coisas muito pontuais, principalmente com a necessidade de pessoas que não estão onde eu estou e queriam informações. Então acontecia, mas era de uma maneira muito pontual. Eu tenho parcerias com plataformas de aulas online que já acontecia. Eu já tinha aulas online, algumas aulas online. Não era uma gama muito grande de produtos, eu não tinha um número tão grande de produtos de aulas, mas eu já tinha esse trabalho junto com a Ingrid, a minha parceira. A gente já tinha isso, mas... Antes da pandemia, você sentia que ainda a grande maioria das pessoas, muito porque também até você precisa se inteirar da tecnologia também, e aí você sabe que isso é um processo para cada pessoa, então não era uma coisa tão forte, mas já acontecia. E na pandemia veio naturalmente. Eu tenho que confessar que no começo da pandemia, eu me dei um tempo. Quando começou e quando a gente sentiu, eu sei que todo mundo sentiu isso, quando todo mundo percebeu que não iam ser 15 dias nem um mês. Aquela hora que todo mundo olhou e falou assim, opa, não, a gente não vai ficar só um mês de quarentena. Aí que todo mundo sentiu e agora? A gente precisa continuar, a vida segue, só que a gente precisa continuar dentro das condições, dentro do que é possível. E aí eu comecei a pensar, a trabalhar em cima disso. Só que eu falei assim, eu vou um pouco com calma, porque eu preciso estar, não é seguro, eu preciso estar mais familiarizado com os meus pensamentos baseado no online, de como eu quero me comunicar para eu começar a fazer isso. Antes disso acontecer, graças a Deus, os meus alunos começaram a me procurar perguntando, você vai dar aula online? Você vai? Aí eu falei, tá, já que estão me procurando, então vamos começar a trabalhar. Então eu não fiz muitas coisas externas. Eu internamente organizei os meus grupos, os meus alunos,
e as aulas começaram a acontecer. Não era uma coisa como natural antes, todos os dias dando aula. Isso foi diluído durante a semana, porque também era mais fácil concentrar as pessoas do que espalhar, né? Sim, No meu sim. ponto de vista. E aí foi Uhum. acontecendo, e aconteceu muito com os lugares que eu tinha de viagem marcado, que aí eu tive que começar a criar conteúdo para não, mesmo não indo para lá, o conteúdo Aham. existir para eles. Então, Sim. aconteceu para mim assim naturalmente, quando eu me vi, eu estava envolvido. A sala da minha casa era um estúdio, né? Cabo, Aham. tripé, luz para um lado, câmera para o outro. Aí que você começa a olhar e falar, eu acho que algumas coisas vieram mesmo para Aham. ficar, né? Então, assim, Exatamente. eu acredito que é muito positivo, vai continuar, principalmente porque a gente vive num país muito grande, aonde você está tendo a oportunidade agora de ter um professor de outro estado, de outro projeto, podendo trabalhar com seus alunos de uma maneira muito prática. Porque Sim. não que a gente não queira, independente de pandemia, mas a logística, tudo que envolve trazer uma pessoa a um trabalho literal é muito grande. E aqui não, Aham. é só uma questão de uma organização de tempo, Sim. né? Então, assim, isso é muito bom, muito positivo. Então, assim, eu acredito que o online ele veio para ficar. Eu acredito que ele não vai substituir, né? Porque falando de Dança 2, a gente está vendo como as pessoas estão com saudade e vontade Aham. de, principalmente porque é do ser humano social, né? A gente Aham. precisa, não é só a questão da dança, tá tudo Com certeza. embutido. Porém, eu acredito que é uma ferramenta que agora a gente vai Uhum. entender melhor, a gente está entendendo melhor qual é a melhor maneira também nos próximos tempos, de usá-la depois que a gente puder de novo estar Sim. juntos, né? Então, eu acho que só veio para somar e a males que vem para bem, né? Sim, com certeza. E Ah, é engraçado porque, né, a chamada aí para nossa live era, claro, né, a ideia é falar de forró, falar de essência, de origem e tudo mais, mas a chamada foi voltada para isso, né, o ensino do isso. forró Uhum. virtualmente, né? Isso. E é engraçado que se a gente tivesse combinado antes, né? Não que isso aconteça em nenhuma live, mas tipo assim, se eu tivesse pensado, não falar, não, eu quero chamar o J. Júnior para ele falar esse discurso, né? Pro meu aluno que às vezes não está convencido ainda das aulas online, para ajudá-lo a né? Ajudar a convencê-lo e tudo mais. Claro que não é isso que a gente faz aqui, mas se eu fosse Aham. pensar em marketing, né? Sim. Não teria funcionado tão bem se a gente tivesse combinado antes. Porque tudo que você falou aí, né, bate com o que eu penso, bate com o que Claro. nós aqui da nossa equipe da Mimulus Digital, que você ainda falou de um jeito muito legal, né? O quê? Isso já estava para acontecer, só essa pandemia só acelerou, né? A Mimulus Isso. Digital é o que eu sempre digo, já estava nos nossos planos há anos, só que a pandemia acelerou, né? Então, Acelerou. assim, tudo que você falou, eu concordo plenamente, né? A forma como as aulas devem ser ministradas e a eficiência, as vantagens disso, né? Perfeito. Tem muita gente que questiona, poxa, mas eu quero ali o abraço, eu quero ali o presencial e tudo mais. Ok, tem coisas que não substituem, é o que você disse É. também, né? Uhum. Mas se complementam. Né? Isso. Se você tem o presencial e continua desfrutando, inclusive, do conteúdo online, né? Aí eu acho que o aluno tem a possibilidade muito maior de crescer, inclusive se ele ficasse somente ali na aula presencial. É um complemento maravilhoso e que traz vantagens muito grandes. Assim, o aluno ele acaba tendo que ter uma consciência corporal muito maior, né? Ele tem a possibilidade, se a aula é gravada, de ver, rever, repetir, parar, voltar, dar pausa, né? Enfim, ele pode fazer na hora que ele quiser, quando a aula é gravada também. Tem uma coisa, Gilmar, que para mim eu acho que é o mais, é o mais positivo, que é assim, é, o ser humano ele é visual. Uhum. Nós somos visuais. Por que visuais? Você só vai comprar uma camisa preta, azul, porque em algum lugar na sua vida você viu essa cor.
E aí você olhou e falou, eu gosto dessa cor, então eu vou comprar essa camiseta porque também ela tem a cor que eu gosto. Você poder ver, às vezes eu tenho alunos que eles mal fazem aula, mas eles estão ali vendo, olhando, aquilo fica no subconsciente dele. Às vezes ele não consegue colocar em prática. Ok, cada pessoa tem tem o seu tempo. E um canal, uma velocidade para absorver um conhecimento, uma informação. Porém, só o fato dele estar ali e ele vendo, isso está no subconsciente dele. Aquilo já não é tão distante. Tudo que você consegue fazer, falando de dança, eu falo isso com muitos dos meus alunos, porque assim, eu não uso a palavra difícil na minha aula, porque a palavra difícil não existe. A palavra só é difícil quando você não se aproxima. Se você se aproxima daquilo que você quer, aquilo deixa de ser difícil, porque você está próximo. Então, hoje, a tecnologia, o online, essa questão da gente poder se conectar e poder estar nessa comunicação, mesmo não sendo presencial, isso já trabalha em cada pessoa, mesmo no inconsciente, essa absorção, essa abertura. Eu gosto de dizer muito disso. Você começa a abrir o canal que às vezes não estava aberto ainda. Sim, com certeza. Inconscientemente. Essa questão de observar, de ver as pessoas dançando, eu sempre recomendei, eu acho fundamental, assim, né? Grande parte assim, do meu aprendizado, da minha formação em dança de salão, foi pela observação também. Sim. Fazer a aula, ir para o baile e observar, né? Mas identificar, o que eu brinco com os meus alunos também, tem que saber quem que você observa, porque se você fica observando, né, quem não dança bem também, da mesma maneira, você é contaminado, claro, né, pelos vícios, pelos problemas, pelos defeitos, digamos assim. Agora, como você disse, assim, às vezes anos depois, é aquele observar que não é nem racional, né? É aquele observar que você vai deixando aquelas informações entrarem, aquelas sensações entrarem. E anos depois, às vezes fazendo um movimento no meio de uma aula, de um baile, de repente, né, é aquilo. Agora eu senti no meu corpo aquilo que eu vi, né? Aquilo que eu vi anos atrás. Então, assim, o online também possibilita muito, muito isso, né? Aliás, queria convidar as pessoas, semana passada, nesse horário de 19h30, agora, de segunda-feira, 19h30, a gente fez uma aula aberta, eu ministrei uma aula aberta do que a gente chama de dança sola, que é uma das aulas mais animadas que tem da Mimolo, sempre teve no presencial. Nessa aula especificamente eu estou trabalhando a salsa, a bachata, o samba e o lindy hop, e o swing. Somente solto, sem o par, mas tudo com a possibilidade de a pessoa usar com o par depois, se ela quiser. Então, semana passada foi uma aula aberta para todos que quisessem. Agora, às 19h30, logo após a nossa live, aí a gente vai ter o início de um módulo. Quem ainda quiser participar, de repente corre lá, manda uma mensagem aqui no Instagram, rapidinho e tal, faça sua inscrição que ainda dá tempo de participar. Toda segunda-feira, 19h30. Aliás, já vou soltar uma novidade aqui. De vez em quando eu solto umas novidades assim, eu nem sei se eu posso, se o Guilherme, meu parceiro aí do marketing, né? Mas é que a gente vai ter um baile virtual dia 12 de setembro, essa semana que a gente vai soltar a divulgação aí. No baile virtual, a gente vai ter um momento que a gente vai poder dançar 3 mini coreografias que vão ser ensinadas pelos nossos professores. Eu vou ensinar uma delas de samba, a Cris, nossa professora querida que está aí, vai ensinar uma de bachata, e o Gustavo, nosso professor, Gustavo Fraga, de muitos anos, também vai ensinar uma de salsa. Então fiquem atentos às nossas redes sociais, porque logo, logo no Instagram, no YouTube, tá? A gente vai postar os tutoriais para você aprender essa mini coreografiazinha. Pode ser para você dançar, para você aprender mais, mas pode ser também para você participar desse baile no dia 12, onde vai ter um momento em que todo mundo vai poder dançar junto. É um trechinho curtinho de bachata, um trechinho curtinho de samba e de salsa, mas com informações novas, com movimentos novos para você aprender mais e para você poder participar ali no baile. Então fiquem atentos. E nessa aula de segunda-feira, por isso que eu associei uma coisa com a outra. Na segunda-feira que vem, a gente vai ter uma aula especial também, onde a gente vai ensinar um pouco dessas coreografias. Então, o sujeito que já assistiu lá no YouTube, no Instagram e tal, e já começou a pegar, ele pode tirar as dúvidas ali na aula, ou então chegar na aula, a começar a aprender e depois ir lá no Instagram e no YouTube e acabar de aprender. Pacote completo. Acabei de falar, das informações, né? Você ia falar alguma outra coisa antes? Não, é que assim...
até voltando, só fazendo o link com a gente falou no começo, que é a questão de usar a imagem, o vídeo, o ver, que já há muitos anos, depois que o celular começou a ser uma ferramenta de registro e não ser uma coisa só de comunicação, de ligação ou mensagem, e sim o poder filmar, já há muitos e muitos anos, nos congressos, o que os congressistas fazem? No final da aula, ele vai filmar o conteúdo. Porque é uma soma. Ele fez a aula, ele vivenciou. Ótimo, presencial, maravilha. Mas o que você faz? Eu fiz isso muitos e muitos anos. Muitas fazia uma aula e falava, peraí, deixa eu filmar. E não era com o celular, não. Eu fazia na câmera zona, assim, de VHS. Então, VHS. Perfeito. E aí, pra quê? Pra você chegar em casa e falar assim, eu não lembrava desse detalhe aqui, ó. E aí, para você conseguir botar em prática aquilo que você estudou presencialmente. Por isso que são coisas que elas andam juntas. Nunca mais vai ser distinto. Não são caminhos distintos, são caminhos iguais, ssó que são paralelos ali. Eles andam um do lado do outro. Deixa eu dar um último recadinho antes que eu esqueça, e depois eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Faça. Para quem não sabe, né, eu gosto sempre de citar. A gente tem o Instagram da escola e o Instagram da companhia. Aqui nós estamos no da escola. No Instagram da companhia, dá uma olhada lá que a gente tem uma novidade muito legal que vai rolar no próximo sábado, no canal do YouTube da companhia, porque tem o canal do YouTube da escola e o da companhia. No canal do YouTube da companhia, você já pode se inscrever de uma vez. As informações estão no Instagram, porque no sábado que vem, às 8 da noite, a gente vai soltar no canal do YouTube da companhia um vídeo inédito, produzido pela Mimos Companhia de Dança nesse período aí de pandemia, um vídeo muito significativo, muito poético, então convido todos. A estreia vai ser sábado que vem, dia 5, 8 da noite. Então é legal a pessoa já se inscrever aí no canal da Mimos Companhia de Dança, se inscreva no da escola também de uma vez, porque as lives ficam lá, essa live com o J. Júnior a partir de amanhã vai estar lá, inclusive, além do nosso Instagram, e fora outras informações, tanto para professores que queiram ter uma melhor formação, quanto para alunos de uma maneira geral. Então fica aí o recado, não percam, sábado que vem, 8 da noite, no canal da Mimos Companhia de Dança, é a estreia desse vídeo aí inédito. Agora me conta aqui, em relação aos gêneros de música e dança que estão englobados nesse grande guarda-chuva que a gente chama de forró. Para as pessoas que conhecem pouco aí do forró, é legal explicar um pouquinho, né? Porque se a gente fala de shot, se a gente fala de baião, se a gente fala de chachado, se a gente fala de arrastapé, tudo isso é forró. E tem gente que chama também de forró uma outra coisa que está dentro do forró. Isso. Conta um pouquinho pra gente. Então, o forró, por ele ser uma música nossa, né? Uma criação nossa, tá no nosso país, a gente vai se deparar com, vamos dizer, com vertentes, né? Com ramificações que começam a surgir. E uma coisa que hoje, se a gente falar de shot, baião, forró, chachado, coco, esses são, vamos dizer, os pilares desse guarda-chuva que a gente pode chamar o planeta forró. Porque a palavra forró também, ela tem essa subjetividade das pessoas, por exemplo, eu falo isso muito para os meus alunos. Você usa a palavra forró igual usa a palavra salsa. Eu tô indo pra salsa, mas você vai dançar o que na salsa? Entende? Tem a pachanga, aí tem... você vai dançar timba, aí tem uma série de coisas. Você vai falar do forró, você entra dentro de um ambiente de forró para dançar ou para ouvir música, vai estar tocando baião, vai estar tocando shot. Então, assim, esse guarda-chuva, você tem que ser... A palavra forró, ela tá na música, mas ela também representa esse planeta, essa atmosfera. E, assim, a gente vive numa era da tecnologia, da produção, dessas coisas, de tudo que surge cada dia. Eu digo que a dança, ela é igual à informática. A gente está aqui conversando e tem alguém criando alguma coisa nova. Não importa que está na pandemia. Tem alguém pensando em algum movimento ou em alguma ideia o tempo todo. Então, assim, a música é igual. A gente está aqui conversando e tem alguém em algum estúdio inventando moda, no bom sentido da palavra. Então, assim,
eu sou muito envolvido com o forró eletrônico, que no Nordeste, tradicionalmente, eles não chamam muito de forró eletrônico, mas eles chamam de forró estilizado, que Uhum, musicalmente é a mesma coisa, porém, uhum, de uns anos para cá, já está sendo um pouco desconsiderado, porque está havendo. Isso aí já é uma questão mais mercadologicamente falando, né? Produtores, empresários, eles querem negócio, eles querem ganhar. Então, o que uhum. está na mídia? O que está vendendo sonoramente falando? Por exemplo, eu vi uma entrevista do Gustavo Lima que ele falou: eu estou usando base de bachata, mas o meu público não sabe o que é bachata, nunca ouviu na vida. E fala que eu estou cantando sertanejo. E ele, como músico e como artista, ele quer as pessoas felizes. Então, ele olha e fala, tudo bem. As pessoas que são envolvidas, e falando especificamente com dança, na minha opinião, tem que saber a diferença. Sim, Tem que sem saber, dúvida. olha. Então, assim, o que acontece? Agora a gente está na onda, dentro desse guarda-chuva toda, uma ramificação aí que em algumas regiões do país, principalmente no Centro-Oeste, você falando de Goiás, de Mato Grosso do Sul, algumas regiões que agora o piseiro está com toda a força. Que Piseiro. piseiro, porém, Uhum, ele também é do Nordeste. Só uhum, que, como é que eu posso dizer? Se eu falar de uma maneira de dança, não existe dança para dançar piseiro. Existe um tipo de movimentação corporal que representa a música piseiro, mas academicamente falando, não existe uma estrutura, uma fundamentação dessa dança piseiro. Então, o que as pessoas fazem? A música como que é? Ela é binária, igual ao forró? Ela encaixa o jeito de pisar? Que dançarina eu sou? De que região do país? Então eu vou pegar uhum, esse corpo de dança que eu tenho e vou usar essa música que está na moda porque vai me favorecer. E aí, o que acontece? Aonde ele vai dançar? Aonde ele sempre dançou. Então, ele vai uhum, influenciar quem viu ele com a imagem daquele ritmo, daquela música anterior. Se uhum. ele não deixar claro, começa algumas músicas ser chamada daquele ritmo que muitas vezes não é, ela tem um nome aquele ritmo. E assim por diante. Isso acontece com forró eletrônico, que também é visto como forró estilizado, não é que é visto. No Nordeste não se usa muito o termo forró eletrônico, se usa o termo forró estilizado, que é Há muitos anos atrás, no Nordeste, eu achei muito engraçado, nunca mais esqueci isso. Eu escutei o termo, né? Uma pessoa me falou assim: sabe como que eu costumo chamar, né, o forró eletrônico? Forró de miadeira. Você já ouviu falar no forró de Então, miadeira? para você ver quantas vertentes a gente tem. Primeiro que o nosso país é um país continental. Então, Aham. até quando eu cheguei no interior do Rio Grande do Sul, que eu cheguei numa festa, num CTG enorme, lotado de gente, e aí começou a tocar uma música muito alegre, muito legal, mas que eu não conhecia aquele tipo de música. E todo mundo cantava e dançava de um jeito muito peculiar. Eu cheguei para quem estava comigo e falei: que ritmo é? Ele olhou e falou: chamamé. E Aham. todo mundo sabia cantar. Isso faz muito tempo isso. E aí eu falei: caramba, como o nosso país é grande. Sim. Se eu não tivesse tido a oportunidade de ter ido para esse lugar, aí depois tive mais relações, tal, não sei o quê, Sim. mas eu não ia saber que existiria, modo de dizer. Então, assim, é isso. Aí, quais são os ritmos que atravessam, musicalmente falando, né? Atravessam fronteiras e os que são muito mais regionais, né? E aí o Uhum. forró, ele é um ritmo, quanto dança, que atravessa todas as fronteiras do país, né? Sim. A gente tem, por exemplo, o samba rock é muito de São Paulo, ele não atravessa muito a fronteira. Fica muito restrito aí. E Uhum. eu não estou falando pejorativamente, é óbvio, Sim. isso é um fato. Então, o que Uhum. acontece? Tem estado que nunca viu samba rock. Só Sim. que, às vezes, ouviu a música em algum momento da vida. A música, ela ultrapassa a fronteira. A Sim. dança, nem sempre. E Uhum. aí é isso que faz, muitas vezes, uma música ser chamada, às vezes, de um ritmo que propriamente não é quanto nascimento ou literalmente.
entendeu? Sim. Então, assim... Agora, você sabe por que eles chamam de forró de miadeira? Porque Por quê? isso que eu achei muito engraçado. Eles falavam que, né, na época, pelo menos, tinha muito isso, que toda banda de forró eletrônico era sempre uma cantora, né, miando. Que cantava miando, que eles brincavam. Então, por isso que eles chamavam forró eletrônico de forró de miadeira. Pois é, então, quer dizer, titularam, né? Uhum. Não foi quem canta ou quem produz que deu o nome. Foi o É, público. isso é muito fascinante, eu acho, porque o que a Isso. gente está tratando? Não só no forró, nas danças de salão de uma maneira Sim. geral. A gente está falando de cultura popular, né? E quando a gente fala de cultura popular, é muito difícil, né? E, claro, é importante que existam, inclusive, mais estudos acadêmicos, né? Registros Sim, muito históricos importante. e classificando, metodologizando, né? Determinadas formas de ensino, musicais, etc, etc. Mas a gente não pode engessar, não tem como engessar Não isso. tem. É o Não que eu tem. falo, por exemplo, da roda de cassino cubana. Olha, mesmo em Cuba, mesmo em Havana, Cuba, né, o berço da roda de cassino cubana, mesmo em Cuba, você tem em diferentes bairros de Havana, Havana é uma cidade muito grande, nos diferentes bairros de Havana, você tem nomes diferentes, né, para os mesmos passos, ou passos Isso diferentes para mesmo. o mesmo nome, porque isso é cultura popular e que é vivo e que a cada minuto está se transformando e está mudando. Né? Isso, essa Então, transformação é constante. isso, né? Essas diferenças, naquela região fala, né? Denomina-se assim, aqui eu chamo disso, pô, tem esse estilo aqui, lá é diferente esse estilo e tal. O importante é a gente respeitar, né, uma base, essa essência, essas Isso origens, mesmo. mas dentro disso, né, é uma cultura super viva e em transformação. E ela só vai continuar viva se ela permanecer em transformação. Perfeito. Né? Senão, no sentido da palavra, ela apodrece e morre. Deixa de Exatamente. existir. Eu digo que Exatamente. esses dialetos que a gente tem, são iguais a gírias. Quando eu estudava, que eu estava no colégio, as gírias eram outras. Uhum. Hoje, só que para dar o mesmo sentido de ideia e pensamento. E é o Uhum. que você está falando. Vai continuar mudando. Daqui uns anos, outras gírias, daqui uns anos, Uhum. outras coisas. É lógico, como você disse, a gente tem os pilares, né? Aquilo que não se. Não é que não se muda, aquilo que como é que a gente pode dizer? Ele é a sustentação cultural e até do ideal de como aquilo existiu, Sim. nasceu e fica, se Uhum. perdura. Mas ao longo disso vai se acrescentando ou o tempo todo se transformando em novas formas de falar. Às vezes nem de Agora, é ver, de importante falar. também as pessoas ficarem atentas, né, ao quê? Porque às vezes não são novas vertentes, novas formas, mudanças, novos estilos. Às vezes é a mesma coisa também, né? Que as pessoas somente dão um outro nome Isso. por um objetivo mercadológico, por um objetivo comercial, Isso. né? Então eu Sim. vou fazer a mesma coisa aqui, vou dar uma maquiadinha, vou dar um outro nome para as pessoas acharem que é uma novidade para eu poder vender, né? Quando na Perfeito. verdade, né, se está fazendo a mesma coisa, né? Perfeito. Aquela nova dança do verão, você vai ver a mesma coisa, né? Do verão Isso. passado, mas com uma roupagem um pouquinho diferente, muito pouquinho diferente, né? Mas então, Perfeito. assim, é importante as pessoas ficarem espertas, né, com isso também, né? Tem É verdade. inovações, tem mudanças, tem estilos, mas tem coisas que às vezes só trazem nomes diferentes e são a mesma coisa, né? É J. verdade. Júnior, nós já estamos aqui, o Instagram já está me dizendo que nós temos somente mais 1 minuto e meio. Uau! Então eu queria convidar mais uma vez as pessoas que quiserem fazer a aula de dança solo agora às 7h30 comigo. Essa aula aberta de forró, quarta-feira, com Cláudio Sobral, lá de Recife. Fora as aulas normais aí, regulares da Mimulus Digital, né? Nesse sábado, Mimulus, canal da Mimulus Companhia de Dança, no YouTube, um vídeo novo da Mimulus Companhia de Dança, super poético, sábado, 8 da noite, se inscreva lá. Sábado de manhã, olha só, não posso esquecer, nós vamos ter uma novidade, um bate-papo aberto pelo Zoom, de 10 às 11h30 da manhã. Entra no Instagram, solicita aí o link. É um bate-papo aberto falando sobre
profissionalização de companhias de dança. É como Uau. se fosse tem uma companhia de dança daqui de Belo Horizonte que me pediu um bate-papo assim, eu falei, beleza, então eu vou fazer com vocês, é como se fosse uma consultoria para eles, só que eu vou abrir para todas as pessoas que tiverem interesse, né, em saber como funciona uma companhia de dança, artisticamente, né, administrativamente, esse salto para se tornar uma companhia profissional. E o Brasil precisa de muitas outras companhias profissionais de dança de É salão. verdade. Sinto Não falta. é não? Sinto falta. Então, ó, fiquem atentos às novidades aí. Muito, muito obrigado. Você Obrigado. tem 20 segundinhos para dar Obrigado. tchau para todo mundo. Gente, eu quero agradecer a participação de todo mundo que estava aí. Tinha alunos meus, amigos, grandes profissionais. Muito obrigado. Valeu por estarem aí com a gente. Gilmar, gratidão pelo convite. Obrigado. Sucesso sempre. Um grande beijo. Para nós. Obrigado. Valeu. Tchau.